Olá pessoal, aqui Lucas Martins, fazendo esse vídeo rápido, mas efetivo para a gente trazer aqui os nossos palpites sobre as questões tanto de direito administrativo para analista judiciário área judiciária, como para direito administrativo e gestão de contratos para analista judiciário área administrativa do TSE unificado. Aqui são os nossos palpites. A gente tem uma ou outra questão que ficou um pouco dúbia, e aí vou conversar com outros colegas, professores de direito administrativo, e aguardar o gabarito oficial preliminar, né, da nossa banca para poder ver aí como que ela encarou uma outra questão que ficou um pouco ali dúbia, vamos dizer assim, tá? Mas no geral, eu achei uma prova boa, né? Eu achei uma prova dentro do esperado para a galera de AJAA, parte de gestão de contratos, cobrando muito, né? Artigo 117, fiscal de execução do contrato, preposto representando a contratada, pontos que a gente bateu demais, pontos que a gente bateu em vários aulões pré-prova, Tiradentes aqui em Fortaleza, do curso Prime também, do Carranza Cursos, do professor Soares. Então, estou bem satisfeito, eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, mas é aquela coisa, né, pessoal? É não perder as estribeiras e a gente manter a calma. E aqui são palpites para poder vocês já darem uma olhadinha aí se foram mais ou menos bem ou não e não se desesperarem. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar links para grupos gratuitos no WhatsApp comigo, voltados para concursos como Ministério Público da União. Se você vai focar no MPU, entra nesse nosso grupo que vai ter muita coisa bacana por lá. Eu vou também colocar aqui o link para um grupo focado em TRTs, né, onde a gente vai trabalhar massivamente a banca FCC. Enfim, a gente está com vários grupos aqui que podem te ajudar nos próximos concursos, na próxima etapa. E aí já fica o convite para vocês participarem, tá bom? Mas vamos lá então. Eu vou começar aqui corrigindo uma prova de analista judiciário área administrativa, depois a gente vai para o AJJ. E aí em um outro vídeo a gente vai corrigir a prova do técnico judiciário área administrativa, tá bom? Então começando com a JAA, vem comigo aqui para a tela, ó. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vou só melhorar aqui para vocês o zoom, tá? Ó, a JA, começando já com licitação, né? Olha lá, o que nós temos aqui. No que concerne ao processo licitatório, julgue os itens a seguir de acordo com a Lei 14.133. Nas licitações, o princípio da vinculação ao edital aplica-se à administração pública e aos licitantes, correto? É exatamente isso. Eu lembro que, acho que no aulão de véspera do Prime, eu coloquei uma questão sobre princípios, né? Cuidado com o artigo 500 dos princípios e cuidado não apenas com o que está lá expresso, cuidado com o sentido de cada princípio, cuidado com aqueles que não estão lá expressamente, mas existem, como a adjudicação compulsória, como o sigilo das propostas, enfim, uma questão muito tranquila. Não apenas os licitantes, aqueles que participam da licitação, vão estar vinculados às regras editalícias, mas a própria administração pública, né, quem está realizando o processo licitatório, também. Beleza? Questão bem tranquila, correto. 32. A referida lei faculta a administração pública a exigir no edital da licitação, conforme disposto em regulamento, que um percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por oriundos ou egressos do sistema prisional, correto. Quando a gente trabalha a fase preparatória do processo licitatório, a primeira delas, a gente traz vários aspectos ligados à elaboração do edital. E lá no artigo 25, parágrafo 9º, inciso 2º, nós temos essa possibilidade não apenas voltada para egressos do sistema prisional, como também de mulheres vítimas de violência doméstica, tá? A colega aqui colocou errado, mas esse item ele está certo. Então agora 31 certo, 32 certo, 33. A licitação será dispensável para aquisição de materiais ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representantes comerciais exclusivos, já que é inviável a competição. Quem errasse essa levava um cascudo, né? Porque o tanto que a gente falou, galera, a Sebrasp sempre cobra contratação direta. Ela vai pegar uma hipótese de licitação dispensável e vai te chamar de inexigível ou o contrário. Tá aí. Pegou uma situação de licitação inexigível dentre as que estão lá no 74 e chamou de dispensável
errado. Em aula a gente sempre fala, né? Lembre do Facas. Lembrem aí do Facas, fornecedor exclusivo, que foi a que veio, artista, credenciamento, aquisição, locação de imóvel e serviço técnico. Falou qualquer desses na prova, isso é inexigibilidade e não dispensa. Errado, tá? Então, ó, aqui realmente está certo, aqui a colega errou, aqui também está certo, e aqui ela também errou, aqui está errado. A gente também falou muito de modalidades, né, no aulão do Prime, no aulão do Carranza, no aulão desses dois que eu falei de licitação, eu falei, ó, modalidade certa. Eu lembro que no do Prime eu ainda falei, ó, cuidado com diálogo competitivo e pregão. São as duas modalidades que a CESP mais está cobrando, dito e feito. Cobrou aqui o pregão, ó. Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser tanto menor preço ou maior desconto. Perfeito, né? Antigamente, na 10.520, era só menor preço. Com o decreto do pregão na forma eletrônica, possibilitaram também o maior desconto e essa possibilidade de um segundo critério de julgamento foi incorporada pela Lei 14.133. A definição está aqui no artigo 6º, né? Artigo 6º, inciso 41, exatamente do jeitinho que veio aqui. Então, ó, aqui está correto. 35. Não se admite a posição de sigilo em relação aos atos praticados em processo licitatório, podendo haver apenas o diferimento da publicidade quanto ao conteúdo das propostas até a abertura, não. Além do diferimento da publicidade, também é possível sigilo, ó, no que diz respeito a informações que possam comprometer a segurança do Estado da sociedade. O artigo 13 caput traz essa possibilidade, não apenas de diferir a divulgação, mas de deixar no sigilo mesmo alguns atos praticados no processo licitatório. Então, aqui, na verdade, está errado o item, artigo 13, caput da Lei 14.133. Então, ó, da 31 a 35 dessa prova que eu estou corrigindo, ficou certo, certo, errado, certo, errado. Mas não acabou não, ó. Tem mais aqui, gente, ó, ainda analista judiciário, área administrativa. Vem, ó. A respeito de agentes públicos e poderes administrativos da administração, julgue os próximos itens considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do STF. O auxílio natalidade somente será pago à servidora por motivo de nascimento de filho, não podendo o cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora, auferir tal benefício. Errado. Está errado porque pode sim. Agora, aqui foi uma surpresa. Por que foi uma surpresa? Porque a Sebrasp, quando cobra a Lei 8.112, ela fica geralmente mais, não vou dizer geralmente mais, mas ela raramente cobra a parte da Seguridade Social. E aqui ela trouxe uma parte muito específica, o auxílio natalidade, que é um dos benefícios pagos ao servidor, né, ao segurado, do regime próprio de Previdência Social Federal. Está lá no artigo 196, parágrafo 2º. Está errado porque, mesmo que o servidor público, por exemplo, um homem, seja servidor e a esposa dele não seja servidora, a parturiente, mesmo assim ele tem direito ao auxílio natalidade. O auxílio natalidade não é pago apenas à servidora federal, também é pago ao servidor federal, mesmo que a cônjuge, né, não seja a servidora. Então pode, agora eu não esperava. Lucas, mas peraí, estão cobrando a 8.112 em direito administrativo para a JA, mas eu não lembro de ter a 8.112 expressa lá no meu edital. Expressa não estava, mas ela estava implícita, galera, tá? Quando o teu edital trouxe o tema agentes públicos, tinha lá legislação pertinente. E a legislação pertinente a um agente público que vai ocupar cargo federal é a 8.112. Então a CESP poderia cobrar qualquer parte da 8.112 na prova de administrativo, sem nenhum problema. Eu só não esperava que ela fosse cobrar os benefícios, né, da Seguridade Social, porque não é comum dela. Então, realmente, aqui é uma questão muito específica, tá? Mas que está dentro do nosso conteúdo programático, sim. Eu esperava que ela fosse trazer provimento de cargo, que ela sempre traz, e acabou não trazendo, né? Recondução, reversão, readaptação. Mas está aí a fundamentação. O item está errado, porque pode, sim, o cônjuge ou companheiro servidor público, mesmo que a parturiente não seja servidora, auferir o auxílio natalidade também. 196, parágrafo 2º da Lei 8.112, tá? A questão 37 eu circulei porque alguns alunos estão
discordando um pouco desse meu gabarito, vamos aguardar para ver como que sai no gabarito oficial preliminar, né, da banca. Mas eu entendo que aqui provavelmente venha gabarito errado. Vamos dar uma lida na questão 37, ó, vou aumentar aqui o zoom para vocês. Ó, a questão 37. A investidura em uma função pública de livre nomeação e exoneração dispensa prévia aprovação em concurso público. Eu entendo que esse item venha como errado, porque nós temos no 37, inciso 2º da Constituição Federal, uma previsão bem parecida, só que no lugar de função pública, a Constituição fala em cargo comissionado ou cargo em comissão. Tá, mas não é a mesma coisa que função pública? Não, não é. Cargo comissionado é uma coisa, função pública é outra. Tanto é que o 37, inciso 5º, ele deixa isso muito claro. As funções públicas, exclusivamente designadas aos servidores efetivos de carreira e os cargos em comissão. Então, são coisas diferentes, né? E aí, lá no 37, inciso 2º, nós temos que a investidura em cargo em emprego público exige prévia aprovação em concurso público como regra, vírgula, ressalvados os cargos em comissão de livre nomeação, ó, e exoneração. Então, creio eu que a banca pegou o 37, o segundo, que fala em cargo comissionado, trocou cargo comissionado por função pública e deixou errado. E tem mais, tá? E tem mais. Ó, quando fala, a questão aqui ela está falando também em função pública, não é nem função de confiança. Né? Então, não é nem função de confiança, é função pública, que é algo mais amplo ainda. E outra, galera, função não é cargo, e por não ser cargo, não está sujeito a provimento. E nomeação, que está aí na questão, é uma forma de provimento de cargo. Sendo forma de provimento de cargo, eu não falo, não é tecnicamente correto a gente falar em nomeação para uma mera função. É correto falar nomeação para algum cargo, seja cargo efetivo, seja cargo em comissão, mas não em nomeação para função. A gente fala em designação de função e destituição de função. Então, creio eu que a CESP deu uma bagunçada aí para poder colocar como errado esse item, tá? Se você troca função pública por cargo comissionado, aí o item ficaria certinho, ficaria perfeito, ó. A investidura em um cargo comissionado de livre nomeação e exoneração dispensa, prescinde de prévia aprovação em concurso, ficaria perfeito. Mas é colocando a investidura em uma função pública de livre nomeação e exoneração, primeiro que ninguém é nomeado em função pública, recebe a função. Aí eles vão designar a função, mas não tem aqui forma de provimento nem vacância, porque função não é cargo. Né? A função pode estar dentro de um cargo, mas ela solta não é cargo. Então, por tudo isso, eu entendo que esse item deve vir aí como errado no gabarito preliminar da banca. Tá bom? Vamos para 38. Ó, tomar aqui uma aguinha porque vocês estão vendo como é que tá a situação, né? Ó, 38. O que nós temos aí? Em qualquer caso, a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Não é em qualquer caso. O recurso extraordinário 693456, ele diz que quando o que motivou os servidores a entrarem em greve foi uma conduta ilícita do poder público, nesse caso, o poder público não deve descontar. Então, como há exceção e a banca generalizou, em qualquer caso, item errado, tá? Então, aqui para mim, o gabarito está dessa questão é errado, só que corrigindo o que a colega marcou. Para mim aqui tá errado, tá legal? Aqui realmente está errado, aqui realmente está errado. E pessoal, tudo aqui é palpite, né? A banca às vezes surpreende. Eu estou explicando a minha opinião e estou trazendo o fundamento para eu achar que o item está certo ou errado, tá bom? Ó, e a 38. No exercício do poder regulamentar, pode o chefe do Poder Executivo tanto baixar um decreto para fiel execução da lei, que é a regra, decreto meramente executivo,
quanto dispor também, por meio de decreto, sobre organização e funcionamento da administração pública, que é uma daquelas duas hipóteses de decreto autônomo, né? Agora, mesmo que isso implique aumento de despesa, aí não. O artigo 89, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, ele até traz duas possibilidades do chamado decreto autônomo. Uma delas é para reorganizar a administração pública, ou seja, para a organização e funcionamento da administração. Agora, não pode implicar nem em criação ou extinção de órgãos, nem em aumento de despesa. Então, nesse caso, o item ficou errado, porque o decreto que é editado para organizar, para tratar de organização e funcionamento, ele não pode implicar aumento de despesa. Não pode. Por isso, item errado. Poderes, né? Poder regulamentar. É constitucional que a administração pública delegue poder de polícia a uma sociedade de economia mista de capital social majoritariamente público para fins de aplicação de multas de trânsito? Correto. É sim, correto. Questãozinha clássica, CESP vem cobrando bastante aquela decisão onde o Supremo declarou constitucional a delegação do poder de polícia, inclusive quanto à fase da sanção a pessoas de direito privado, desde que integrem a administração direta, desde que por meio de lei e entre outros requisitos sejam preenchidos. Aí é o recurso extraordinário 633782. Tranquilo, pessoal? Questão simples, né? A gente bateu muito nessa tecla também. E aqui é 41. O abuso de poder pode decorrer tanto de conduta comissiva quanto de conduta omissiva da administração. Em ambos os casos, a ilicitude atinge o ato administrativo correto. Eu falei, inclusive, no aulão de véspera lá do curso Prime, quando a tia Lídia estava falando de abuso de poder, desvio e excesso, as duas modalidades, eu falei, lembrando que o abuso pode ser por ação ou por omissão, porque a CESP adora dizer que só existe abuso por ação, por conduta comissiva. Não. Quando a administração deixa de fazer o que deveria, isso também é um abuso por conduta omissiva, questão manjada da CESP, outra que a gente cantou a pedra, tá? Então aqui ficou como, Aqui ficou 36 errado, 37 errado, 38 errado, 39 errado, 40 certo e a 41 certo mesmo, né? 41 certo. Tá bom? Aqui ainda estamos em direito administrativo para a JAA. E tem mais, E tem mais. Vamos lá. Aqui, Questãozinha de ato, No que se refere a ato administrativo, julgue os itens seguintes. Segundo o STF, o ato que concede aposentadoria a servidor público é um ato administrativo complexo? Correto. Apesar de alguns doutrinadores não concordarem, é o entendimento supremo. Pois depende da atuação do ente a que o agente é subordinado e da aprovação do Tribunal de Contas. Perfeito, correto. Então aqui, na verdade, certinho, tá? 43. Resolução é uma espécie de ato administrativo por meio do qual os órgãos consultivos da administração pública emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência. Falso. Aqui não é resolução, que é ato normativo, não. Aqui é o parecer, que é ato enunciativo. Então aqui eu tenho errado, cobrando as espécies de ato administrativo, né? 44. As presunções de veracidade e legitimidade do ato são absolutas? Claro que não. São relativas. Presunção juris tanto. A gente falou disso pra caramba mesmo. Pra caramba, indo e voltando. No aulão do professor Soares, a gente trouxe questão falando sobre isso. Enfim, aqui não era para ninguém errar, tá? Errado mesmo, que a colega acertou, né? Relativa, cobrando os atributos dos atos. A competência para praticar um ato administrativo somente pode ser objeto de delegação ou avocação, caso não seja uma competência exclusiva conferida a determinado órgão ou agente pela lei. Essa questão é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é aquela questão que ou é certo ou errado, mas o que a CESP está querendo dizer aqui, né? Porque quando a gente lê no primeiro momento, o que a gente lembra de cara? Do cenoura. Daqueles 3 casos de competência que não podem ser delegados, né? Daquelas 3 hipóteses de competência que não admitem a delegação. A competência exclusiva, a competência para editar normativos e a competência para decidir recurso administrativo.
E aí, se a gente dá uma lida assim, o que, que dá a entender que a banca no primeiro momento pode estar falando? Olha, a competência para praticar um ato somente pode ser objeto de delegação à vocação, caso não seja competência exclusiva. Aí você pensa, não, porque além de não ser competência exclusiva, também não pode ser competência para decidir recurso administrativo, também não pode ser competência para editar ato normativo. Então a banca está dando a entender que só tem um caso de competência que não admite delegação. Errado, professor. Pois é, só que aí quando a gente lê com calma, de repente o que a banca está dando a entender é, não, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, para que a competência possa ser delegada, ela não pode ser competência exclusiva. Em sentido contrário, se for competência exclusiva, ela é indelegável. Não sendo competência exclusiva, pode ser delegada? Bom, pode, desde que não seja para decidir recurso administrativo, nem editar atos normativos. Então, é uma questão que eu fiquei, puta, essa aqui a gente tem que esperar o gabarito e ainda assim ver, né? Porque é uma questão de interpretação. Da forma como ela foi colocada, tá muito vago, assim, a gente... Cara, o que a CESP está querendo dizer? Ela está querendo dizer que a única hipótese de delegar e avocar é quando não se trata de competência exclusiva, ou ela está querendo dizer que, para poder delegar e avocar, a competência não pode ser exclusiva? Porque, realmente, se ela estiver dizendo essa segunda... vamos dizer assim, trazendo esse segundo sentido, olha, para delegar ou avocar uma competência, a competência não pode ser exclusiva, o item está correto. E foi assim que eu interpretei. Mas se da forma como ela colocou a questão, ela está dizendo, olha, para delegar e avocar uma competência, só é possível se não for competência exclusiva. Não importa o resto. Se a competência não for exclusiva, pode delegar, independentemente da matéria, aí vai estar errado, porque além de não ser exclusiva, também não pode ser para editado normativo, nem competência para decidir recurso administrativo. Vocês estão percebendo a complexidade dessa questão? Né? De repente, muitos deixaram essa em branco, sabendo que aquelas 3 competências são indelegáveis, mas deixaram em branco, cara, o que a banca está querendo saber aqui, né? E realmente, pessoal, ficou um pouco confuso, né? Eu botei o certo com interrogação, porque se eu fosse marcar, eu acho que vai vir certo. Eu acho que o que ela está querendo dizer, ó, para delegar a competência não pode ser exclusiva. Para delegar, realmente não pode ser exclusiva. Né? E não que, ó, só não pode delegar quando for competência exclusiva. Não vai ter nenhuma outra hipótese de competência indelegável. Não. Eu fui pela primeira interpretação. Mas, vago, que a gente tem que realmente aguardar. E aí, a depender do gabarito, ver a possibilidade ou não de eventual recurso. Nesse sentido, a questão da forma como foi colocada, redigida, não deixou claro, né, o que a banca estava dizendo. Se a única hipótese de competência indelegável é a competência exclusiva, e aí o item estaria errado, ou se ela estava dizendo, ó, para que a competência seja delegada, ela não pode ser exclusiva. E, de fato, não pode ser exclusiva. Mas também não pode ser para editado normativo, nem para decidir recurso administrativo. Então é uma omissão que torna o item errado? Não necessariamente. Percebe? Então, tem aqui uma complexidadezinha nessa questão. O tema é fácil. Todo mundo aqui já sabe que aquelas 3 competências são indelegáveis. Mas da forma que veio, a questão ficou um pouco complexa, tá? Então tá aí, ó. A competência para praticar um ato administrativo somente pode ser objeto de delegação à vocação caso não seja uma competência exclusiva conferida a determinado órgão ou agente público. Somente pode ser objeto de delegação caso não seja uma competência exclusiva. Lendo melhor, de repente eu estou até pensando em mudar para errado, galera, para vocês verem como está complexo, né? Somente pode ser objeto de delegação ou avocação caso não seja uma competência exclusiva. Você pode pensar, não, porque além de não ser exclusiva, não pode também, né, ser para editado normativo, nem para decidir recurso administrativo. Vocês verem, eu já tinha decidido aqui certo, mas ele meio na dúvida ainda, e agora eu já estou me inclinando mais a entender que vai vir errado.
vamos deixar em aberta e aguardar aí o gabarito. Tá legal? Se você colocou errado, fica tranquilo, porque pode ser que seja esse o gabarito. Se você colocou certo, fica tranquilo, porque pode ser também esse o gabarito. É algo que a gente vai ter que ver aí realmente se caberia ou não um recurso pela forma que a questão veio. Tá? E o recurso também não é certeza da banca acatar o nosso pedido, mas de repente pode ajudar. Né? Competência para praticar um ato administrativo somente pode ser objeto de alegação à avocação caso não seja uma competência exclusiva. Ela pode estar dizendo assim, ó, para delegar não pode ser exclusiva. Se for exclusiva, não pode delegar. Correto, né? Ou ela pode estar dizendo aquilo que eu já expliquei, que só é possível delegar e avocar quando não for exclusiva. Tá vago, tá vago. Bom, aí, ó, ainda sobre analista judiciário, área administrativa, uma questãozinha, algumas questões aqui sobre responsabilidade civil. No nosso curso reta final, a gente matou a pau isso aqui, né? Total. Ó, o direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano depende da demonstração da conduta, do prejuízo causado a terceiro e do nexo de causalidade entre o referido prejuízo e a conduta, sendo prescindível, dispensável, a comprovação do dolo-culpa falso. A ação regressiva, que é a do Estado em face do agente, exige a demonstração de dolo-culpa do agente. O agente responde de forma subjetiva. 37, parágrafo 6º da Constituição. Então aqui realmente está errado. A responsabilidade civil por danos nucleares, tenham eles sido causados por ato comissivo ou omissivo, independe de culpa, correto. Independe de culpa. Independe, inclusive, de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano, porque aqui eu aplico a teoria do risco integral, né? Então esse item está correto. Ó, aqui realmente é errado, aqui não, tá? Aqui é certo. Certo. 48. Nos casos em que o réu tenha sido condenado criminalmente por erro judiciário, aqui é aquele caso de responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, que existe, ó, tá lá no artigo 5º, inciso 75. É isso? 75? Acho que é. Da Constituição, ó, responsabilidade por ato jurisdicional. Nos casos em que o réu tenha sido condenado criminalmente por erro judiciário, o trânsito em julgado da sentença impede que o Estado seja responsabilizado? Não impede. Errado. Não impede. O Estado responde sim. É o que a gente tem lá no artigo 5º, inciso 75 da CF. A força maior é considerada causa excludente? É. Força maior, também chamado caso fortuito, é uma das excludentes, quebra o nexo causal. Para a caracterização da responsabilidade por omissão estatal, é necessário a violação de um dever jurídico específico de agir do Estado, correto. Alguns vão falar, Lucas, mas peraí, não tem a omissão genérica, né? Porque se for uma omissão específica, beleza, o Estado deixa de cumprir um dever específico que ele tinha que cumprir. Mas se for uma omissão genérica, que aí é responsabilidade subjetiva, pela teoria da culpa administrativa, culpa anônima, culpa do serviço, de certa forma, pessoal, também, né, vai ter uma negligência estatal. Então eu entendo que aqui vem como correto mesmo, independentemente da gente estar trabalhando da chamada omissão específica, mesmo que a gente esteja diante da omissão genérica. Então aqui ficaria errado, certo, errado, certo, certo. Ainda em analista judiciário, área administrativa, a gente tem aqui, ó, as questões de gestão de contratos, que eu vou abrir aqui para vocês, mas eu não coloquei no PDF. Elas vão estar aqui, ó, na foto, mas dá pra gente entender, tá? Vamos lá. Eu ainda estou na prova de AJA, gestão de contratos agora, tá? Conhecimentos específicos, ó. A respeito da contratação de bens e serviços, julgue os itens a seguir com base na 14133, questão 79. Considera que no curso de determinado contrato de serviço continuado, que é o serviço contínuo, a administração tenha se recusado a emitir decisão sobre reclamação relacionada à sua execução, sob a alegação de ser meramente protelatória. Ela pode se recusar a responder a reclamação quando a reclamação é meramente protelatória. Está lá no artigo 123, ó, tá? Nessa situação hipotética, a administração agiu em desconformidade com a lei? Não, ela agiu em conformidade. Ela tem o dever de responder reclamações a ela feita, claro, até por uma questão de publicidade, transparência, motivação,
mas há exceções, e uma dessas é quando a alegação é meramente protelatória. Então aqui ela está agindo em conformidade com a lei. Artigo 123, um ponto bem específico que geralmente não é muito cobrado, mas veio, tá? Então aqui, ó, errado. 80. Em caso de suspensão do contrato, quando a administração suspende a execução do contrato, né, ó, em caso de suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente, verdade, pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias, mediante simples apostila, correto? Está lá no 115, parágrafo 5º da Lei 14.133, para depois você dar uma olhadinha. Correto. 81. A contratação de terceiros exime a responsabilidade fiscal do contrato de forma alguma. Isso aqui a gente colocou em todos os aulões de véspera, aulão de véspera lá do Carranza, aulão de véspera do Tiradentes, aulão de véspera do curso Prime. Eu falei 1 milhão de vezes, cuidado com 117. Não só eu, né, pessoal? Acho que todo professor de direito administrativo que ministrou gestão de contratos falou, galera, o 117, ele vai estar na tua prova indo e voltando. Porque tem um tópico lá, papéis do fiscal da execução do contrato, assim como tem papéis do preposto da contratada. Então eu falava assim, vão vir questões, no plural, do artigo 117. Aqui era uma questão para ninguém errar. A contratação de terceiro não exime a responsabilidade do fiscal, item errado, fundamento 117, parágrafo 4º, inciso 2º. Tratando-se de serviços contínuos, pessoal, aqui, ó, corrijam. Eu coloquei errado, porque ontem eu estava muito cansado e numa leitura rápida, eu acabei não atentando que a questão falava, ó, serviço contínuo sem dedicação exclusiva. Então essa questão, na verdade, não está errada, ela está certa. Vou explicar, ó. Tratando-se de serviço contínuo sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, somente o contratado é legalmente responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da execução do contrato? Correto. Correto. A administração ela não responde por encargos trabalhistas nem por encargos previdenciários quando se trata de contrato de serviço contínuo, agora, sem regime de dedicação exclusiva. Ela só vai poder ser chamada a responder solidariamente nos encargos previdenciários e subsidiariamente nos encargos trabalhistas, quando além de ser contrato de serviço contínuo, for também com regime de dedicação exclusiva. Aí o item estaria errado, mas aqui não era contrato com regime de dedicação exclusiva, né? É sem. Então, nesse caso, por não ter dedicação exclusiva de mão de obra, aí realmente só quem responde pelos salários não pagos aos empregados, né? Pela contribuição previdenciária não paga a previdência, é o contratado mesmo, tá bom? Eu não aplico, ó, ignora essa regra do 121, parágrafo 2º. Então aqui, ó, ignore. Aqui eu coloquei errado, mas tá certo. Tá certo porque, ó, por conta da palavra sem. Sem regime de dedicação exclusiva. Se fosse com, aí o item estaria errado, mas sem, aí não. Aí não posso jogar para a administração pública esses encargos trabalhistas e previdenciários contraídos pelo contratado durante a execução do contrato, não. Então, 82, ó, correto. Correto, porque aqui é sem dedicação exclusiva. Aí realmente só o contratado responde. A administração não. Tá bom? Então, eu coloquei errado, mas não é correto. 82, correto. Questão 83. Ó, para a execução do contrato, é permitido ao contratado subcontratar parte do serviço ou fornecimento? Correto. Apesar do contrato administrativo ser personalíssimo, intuito personae, o artigo 122 traz essa possibilidade. Tá, Lucas, mas tem que ter previsão no edital? Tem, mas a questão não está dizendo que não tinha previsão editalícia. A questão não está dizendo que é permitido independentemente de previsão editalícia, tá? Ela apenas está trazendo uma afirmação genérica e para afirmação genérica, resposta genérica. Para a execução do contrato, é permitido ao contratado subcontratar parte do serviço ou do fornecimento? É. Se tiver previsão no edital e for apenas parcialmente, né, parte do serviço, parte do fornecimento, pode. É o artigo 122. Tá bom? Então aqui ficaria errado, certo, 82 certo e 83 certo. Mas tem mais, ó, ainda sobre gestão de contratos. Deixa eu ver se é aqui. Não, aqui não. Eu acho que tá... Ah, pronto, aqui. Parte 2. Vamos lá. Analista judiciário, área administrativa,
Gestão de contratos ainda, tá? Ó, conhecimentos específicos. Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue os itens que se seguem, 84. O preposto da contratada, que deve ser aceito pela administração e deve mesmo, deve permanecer no local da execução do contrato correto. Artigo 118, falamos pra caramba dele também nas revisões de véspera. Correto. Nos contratos de prestação de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado poderá fiscalizar a distribuição dos recursos humanos alocados. Pessoal, não é o contratado, é o contratante. Ó, é a administração pública que fiscaliza a distribuição dos recursos humanos alocados e não a empresa prestadora do serviço. Então, trocaram aqui contratante por contratado. Isso aqui está lá na definição de serviço contínuo. Artigo 6º, inciso 16, a linha C. Olha o artigo das definições aparecendo, que a gente tanto fala, né? 86. O preposto da contratada deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando a regularização das faltas. Errado, aqui não é um papel do preposto da contratada. Aqui é um papel do fiscal da administração. Artigo 117. No nosso aulão de gestão de contratos, no nosso reta final, eu falei personagens da execução do contrato administrativo. Eu tenho o fiscal, eu tenho o terceiro, eu tenho o preposto, eu tenho o gestor do contrato, eu tenho o auditor. Não confunda esses personagens. Aqui a banca pegou um papel que é do fiscal e trouxe como se fosse papel do preposto que representa a contratada. Errado. 87. O fiscal do contrato deverá informar a seus superiores as medidas convenientes para a execução do objeto, apenas nos casos em que houver dúvida jurídica, não. Quando ultrapassar a sua competência. Quando forem decisões, né, que ultrapassem a sua competência. Quando ele tiver dúvida, ele recorre ao órgão de assessoria jurídica, ele recorre ao órgão de controle interno. Mas se for da sua alçada, ele vai lá e decide. Ele só não pode decidir quando for algo que ultrapasse a sua esfera de competência. 117, parágrafo 2º, errado. 88. Compete ao fiscal do contrato receber definitivamente o objeto? Não. Quem recebe definitivamente é um outro servidor, uma comissão designada para isso. O fiscal do contrato, que é quem acompanha e fiscaliza a execução, ele recebe provisoriamente. Ele vai fazer o chamado recebimento provisório e não o recebimento definitivo, está lá no 140. Então, certo, errado, 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 errado. E as últimas questões de conhecimento específico para a JAA sobre gestão de contratos vão estar aqui, gente, ó. Tá aí, ó. No que se refere ao acompanhamento da execução contratual e à aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item subsequente, 89. Não é cabível a aplicação de penalidade ao contratado em razão de deixar de entregar a documentação exigida para o certame, uma vez que essa circunstância revela fato anterior ao contrato falso. É cabível. Essa hipótese especificamente está lá no 155, inciso 4º. Falei muito, galera, sobre as sanções e as irregularidades. Dei uma lida várias vezes no 155 e no 156. Vai estar na prova e estava, tá? Cabível, errado. 90. É lícito à administração aplicar ao contratado a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar juntamente com a penalidade de multa. A penalidade de multa ela pode ser acumulada com qualquer uma das outras três. Eu posso aplicar ao contratado a multa mais a advertência, eu posso aplicar a multa mais o impedimento de participar de licitação e contratar, como também posso aplicar a multa e a declaração de inidoneidade. Correto. Fundamentozinho, ó, lá no 156, parágrafo 7º. 91. É direito do fiscal do contrato administrativo, durante a sua execução, ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. A colega aqui marcou direito, porque ela de repente falou que um direito é um dever. Não, ele tem vários deveres, mas aqui não é um dever, é um direito. Se ele tiver dúvidas sobre como proceder
diante de alguma situação fática na fiscalização da execução do contrato, ele tem o direito, né, de recorrer aos órgãos de controle ou de assessoramento jurídico. Então, eu entendo que aqui venha como correto mesmo, tá? Tá lá no 117, parágrafo 3º, ó, mais uma vez o 117 aparecendo aí. Questão 92. A obrigação do contratado de comprovar o cumprimento da reserva de cargos, a obrigação do contratado de comprovar o cumprimento da reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência esgota-se a cada prorrogação do prazo de vigência do ajuste? Não. O artigo 116, parágrafo único, que também trata da execução do contrato, ele fala que o contratado ele deve comprovar que ainda tem aquelas vagas para o PCD, ó, sempre que for solicitado pela administração. Se a administração está lá enchendo o saco, todo mês solicitando, todo mês ele tem que comprovar. Não é apenas, né, com a prorrogação, não. Errado, portanto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aqui a gente corrigiu a prova de AJAA, Direito Administrativo e Conhecimentos Específicos em Gestão de Contratos. Não veio nada, né, de Lei 8.112 aqui em Conhecimentos Específicos para a AJAA. Vamos agora dar uma corrigida bem rapidinha nas questões de Direito Administrativo, Conhecimentos Específicos de AJAJ. Analista Judiciário, ó, área judiciária. E aí nós temos aqui o seguinte, ó, analista judiciária, área judiciária. Cadê? Aqui não, aqui ainda é área administrativa, né? Pronto, tá aí, ó. Tá aí, ó. Vamos lá. Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos e dos agentes públicos, julgue os itens a seguir. Considere que Letícia, analista judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, tenha sido investida no mandato de prefeita do município X. Vamos lembrar que, de acordo com o 38 da Constituição Federal, ela não pode acumular o cargo efetivo com o cargo eletivo de prefeita. Ela apenas poderia acumular com o cargo eletivo de vereadora. Mas, nesse caso, ela pode optar pela remuneração. Ela pode optar em continuar recebendo a remuneração do cargo efetivo enquanto esteja no mandato de prefeita, ou não, ou optar pelo subsídio de prefeita e, nesse caso, ficar sem receber a remuneração do cargo efetivo. Aí vai, ó. Nessa situação, Letícia não terá prejuízo na remuneração relativa ao cargo efetivo, caso haja compatibilidade de horário. Errado, pessoal, porque aqui não é a questão de ter ou não compatibilidade de horário, até porque aqui é um requisito para ela acumular os dois cargos, só que aqui ela nem pode acumular os dois cargos. Ela poderia, repito, se fosse o cargo eletivo de vereadora. Mas ela pode assumir o mandato de prefeita e de alguma forma continuar percebendo a remuneração do cargo efetivo? Pode, mas não se houver compatibilidade de horário, e sim se ela, ó, optar pela remuneração do cargo efetivo. Então está errado por isso. Ela até pode, assumindo o mandato de prefeita, continuar recebendo a remuneração do cargo efetivo, desde que tenha feito a opção pela remuneração do cargo efetivo. E não desde que haja compatibilidade de horário. Por isso eu entendo que o item vai estar errado. A compatibilidade do processo administrativo disciplinar, do PAD, com o ordenamento jurídico pátrio, requer a estrita observância das seguintes fases nessa ordem. As 3 fases do PAD vão estar, ó, no 151, artigo 151 da Lei 8.112. E, ó, instauração, inquérito administrativo e julgamento. Só. Instauração, inquérito administrativo e julgamento. Vamos lá. Instauração, correto. Instauração, né, ó, com a publicação do ato que constitui a comissão. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa técnica por advogado e relatório e julgamento. Por que eu entendo que esse item vai estar errado? Pegadinha braba da Sebrasp. Muito embora na segunda fase do PAD, que é a fase de inquérito administrativo, eu tenho essas 3 subfases. Quais são as 3 subfases, né? A instrução, a defesa e o relatório. Na lei você encontra defesa escrita, que é feita em até 10 dias, se não me falha a memória, mas não encontra defesa técnica por advogado, né? Até porque o STF, na súmula vinculante 5, como a gente sabe,
diz o seguinte, olha, a falta de defesa técnica por advogado em PAD não viola a Constituição, então não precisa ter defesa técnica. O que vai ter é a defesa escrita, seja por advogado, seja pelo próprio servidor, não sendo advogado, não interessa. Então, nós temos, na verdade, defesa escrita lá, e não defesa técnica. Então, por esse detalhe, casquinha braba, né? Eu entendo que a 85 está errada. Vamos lá. 85 não, gente, é 55, né? Ou é 65? Tá meio confuso aqui, mas vocês vão conseguir identificar, eu tenho fé. Vamos lá, a próxima. O fomento à intervenção administrativa, os serviços públicos e o poder de polícia são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública extroversa. A gente aprende que aqui são as atividades, são as tarefas precípuas da administração pública. Ou seja, são atividades que estão dentro da ideia de função administrativa. É o mínimo que o Estado tem que fazer para administrar o povo. Prestar serviços públicos, esse é o poder de polícia. Só que perceba que todas essas atividades, elas são prestadas externamente. A administração exerce essas atividades todas externamente e não internamente a seus próprios agentes públicos. Como são atividades que trazem relações entre a administração e administrado, ou seja, entre aquele que está fora da administração, isso está ligado à ideia de administração extroversa. Se fosse uma atividade ligada aos próprios agentes públicos, por exemplo, instauração de um PAD, que está aqui na questão anterior, né? Aí seria a administração pública introversa. Se fosse, por exemplo, a remoção de um servidor, a administração pública introversa. Uma circular dizendo como os servidores devem vir vestidos ao trabalho, introversa. Então, tudo que está ligado à relação interna da administração com seus agentes públicos, introversa. Tudo que está ligado à administração e o público externo e o administrado, extroversa. E tudo isso, de fato, está ligado a essas relações externas. Então, entendo como correto esse item. Próximo, ó. O Brasil adota o sistema administrativo francês, ou de dualidade de jurisdição, podendo tanto os litígios de natureza administrativa quanto aqueles que envolvam interesses exclusivamente privados ser levado ao judiciário errado. O sistema que a gente adota no Brasil não é o francês, ó, é o sistema inglês, também chamado de jurisdição una. Tá? A gente bate muito nisso também, é uma questãozinha até manjada. Próxima. A administração pública fica vinculada aos motivos, ó, aos motivos adotados para a prática do ato administrativo. Aqui é a teoria dos motivos determinantes, né? Agora, salvo-se de natureza discricionária, não. Inclusive de natureza discricionária. Não importa se o ato traz uma margem de escolha, né? Comporta uma margem de escolha. Seja lá qual for o motivo adotado pela administração pública, quando ela expõe, quando ela externaliza, o motivo exposto tem que estar condizente com o real motivo, mesmo que seja um ato discricionário. O exemplo clássico, o ato que exonera um servidor de um cargo comissionado, que é um ato de livre exoneração. Não precisa nem da exposição do motivo. É um ato muito discricionário. Mas se o motivo for exposto e não condiz com o verdadeiro motivo, esse ato, mesmo que seja extremamente discricionário, ele pode ser anulado. Porque ainda que seja discricionário, o motivo adotado na prática do ato, ele vincula a validade do ato. Tá bom? Errado. Errado. Então aqui corrigimos as primeiras questões de administrativo. Vamos para as próximas. Eu estou aqui na prova de AJ, tá? Ó. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Vamos lá. No que diz respeito aos poderes administrativos, princípios, responsabilidade civil e serviços públicos, organização administrativa, nos termos da legislação vigente sobre prestação de serviços públicos, a prévia verificação da inadimplência da concessionária mediante processo administrativo que assegura o direito de ampla defesa é indispensável para a declaração da caducidade da concessão e é mesmo. Aqui cobrando serviço público, mais especificamente a lei das concessões e permissões, que é a lei 8987, e uma regrinha do artigo 38, parágrafo 2º. O que é manjado aqui? A CESP cobrar
encampação e caducidade quando cobra serviço público. A gente sempre fala, cuidado com aqueles artigos finais da Lei 8987, que tratam da extinção do contrato de concessão, que também vale para o contrato de permissão, principalmente encampação e caducidade. Então está bem dentro do que a gente espera também. É constitucional a delegação do poder de polícia mediante lei a pessoas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, e em regime não concorrencial correto. A Sebrasp, como a gente viu, trouxe essa mesma jurisprudência na prova de analista área administrativa. Trouxe aqui também em analista área judiciária, um ponto que sempre cai, né? O famoso ciclo de polícia, suas fases, e a possibilidade ou não de se delegar o poder de polícia a pessoas de direito privado. STJ entendia que a fase de sanção não poderia ser delegada, o STF agora admite até mesmo a delegação da fase de sanção, desde que esses requisitos sejam preenchidos. 71. Suponha que Pedro, analista judiciário do TSE, no exercício de suas funções, tenha causado danos a Maria. Nessa situação, Pedro é parte ilegítima para figurar no polo passivo em eventual ação por danos causados a Maria, e é mesmo, a ação é em face da pessoa jurídica da União e não do órgão, que é despersonalizado, nem do agente público, né? Pelo princípio da impessoalidade, pela teoria da dupla garantia que o STF traz, devendo essa ação ser ajuizada contra a União, assegurado o direito de regresso, né, por parte da União em face do agente, do responsável, Pedro, nos casos de dolo ou culpa, correto. 37, parágrafo 6º, jurisprudência do STF, princípio da impessoalidade, teoria da dupla garantia, assim como o terceiro lesado tem a garantia de cobrar do Estado por dano que o agente estatal a ele causou, o agente tem a garantia de só ser cobrado pelo Estado e não diretamente pelo terceiro lesado. 72. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público são princípios basilares do regime administrativo. Se parasse aqui, estaria perfeito. A gente sempre fala isso. Agora, expressamente previstos no texto constitucional, não. Esses dois princípios, embora básicos para o regime administrativo, a supremacia trazendo prerrogativas à administração e a indisponibilidade lhe impondo restrições, eles não têm previsão expressa no texto da Constituição. São princípios implícitos na Constituição, por isso, errado, tá? E as últimas questões, gente, de AJJ. No âmbito da administração pública federal, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, que está lá no artigo 37, parágrafo 8º, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, poderá ser ampliada mediante a celebração de contrato. O detalhe é que a Constituição, no parágrafo 8º, não traz o nome do contrato. E aí, uma lei federal trazia o nome desse contrato como contrato de gestão. Porém, o parágrafo 8º foi regulamentado em 2019 pela Lei 13.934, que passou a chamar o antigo contrato de gestão, alguns até falavam contrato de gestão endógeno, contrato de desempenho. E aí, nas aulas teóricas, eu falo, cuidado, a banca tanto pode cobrar com o nome tradicional, contrato de gestão, como com o nome mais atual, contrato de desempenho. Que está onde? Está aqui, na Lei 13.934 de 2019. E foi o nome que a CESP trouxe e está correto, pessoal. Tá? A ser firmado, né? Por seus administradores e o poder público. Correto. Tá? Lucas, eu botei errado porque eu achei que era contrato de gestão. Tradicionalmente era esse o nome dele. Até pela lei que traz os requisitos para que uma autarquia ou uma fundação se torne agência executiva, né? Mas ele tem hoje esse nome mais moderno, contrato de desempenho, tá bom? Correto. 74. A autorização legislativa é indispensável para a alienação de controle acionário de empresa subsidiária e sociedade economista. Errado. Nós temos um entendimento do Supremo que veio na ação direta de inconstitucionalidade 5624 pela a não necessidade, então é prescindível. Não precisa de uma lei autorizar, não precisa que uma lei autorize a alienação do controle acionário de uma subsidiária, não, tá? Errado por isso, é a ADI 5624. Que mais, últimas questões, trazendo aqui algumas leis importantes, como a lei de improbidade, lei do processo administrativo e a 14133.
Ao TSE é defeso. É defeso. Defeso é proibido, né? É proibido aderir à ata de registro de preço gerenciada por órgão, entidade estadual ou titular municipal. Errado. Errado porque lá na Lei de Licitações e Contratos, quando ela fala do sistema de registro de preços e da adesão à ata, né, de órgãos ou entidades de outras esferas federativas, isso hoje é possível, não é proibido. Pode, artigo 86, parágrafo 3º da Lei 14.133. Errado. A legislação vigente admite a responsabilização da pessoa jurídica, mas proíbe expressa e absolutamente que a sanção de proibição de contratação com o poder público, ou seja, quando a PJ é punida por improbidade e aplicam a ela judicialmente a proibição de contratar com o poder público, veda que a sanção de proibição de contratar com o poder público extrapole o ente público lesado pelo ato de improbidade? Não. Excepcionalmente, é o artigo 12, parágrafo 4º. É possível que essa sanção extrapole o ente lesado. Então, exemplo, a minha empresa foi condenada judicialmente por ter praticado um ato de improbidade que causou um prejuízo ao estado do Ceará. E aí o juiz condenou minha empresa à proibição de participar de licitações e de contratar com o estado do Ceará. Só que a depender da gravidade, é possível que essa pena extrapole o estado do Ceará. E o juiz, motivadamente, proíba a minha empresa de contratar com qualquer outro ente federado. É possível, embora não seja regra, tá? Mas como é possível, o item está errado. 77, no âmbito do processo administrativo federal, do processo administrativo federal, não é o PAD, né? O da lei, 9784, o indeferimento de alegação de suspeição de autoridade ou servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo, correto? Aqui é sem efeito suspensivo mesmo, está lá no artigo 21 da Lei 9784. Bacana, pessoal? Então, tudo aqui devidamente corrigido para vocês dentro das duas provas de analista. Analista judiciário, área administrativa, analista judiciário, área judiciária. Eu não recebi a prova de analista apoio especializado, tá? Mas eu acho que aqui já deu para ajudar bastante. E ainda também não recebi de técnico área administrativa para a gente dar aquela corrigida. Espero que vocês tenham ido bem. Dá uma curtida nesse nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque a gente vai trazer muitas lives, aulas voltadas para MPU, para TRTs, para INSS. Você que vai estudar para a UFC também já tem aqui muitas aulas para o concurso da UFC. Enfim, pessoal, fica com a gente aqui no YouTube, compartilha esse vídeo nos grupos, por favor, você vai estar me ajudando a divulgar o meu trabalho, não paga nada por isso. E aqui abaixo estão os links dos nossos grupos gratuitos para você estar lá acompanhando as questões, enfim, tudo que lá a gente posta, tá? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.